A Telefônica Brasil, também conhecida como Vivo, divulgou em 9 de maio de 2023 um lucro líquido de R$ 835 milhões no primeiro trimestre de 2023, um valor 11,3% superior ao registrado no mesmo período de 2022. Esse resultado se deve principalmente ao crescimento significativo do EBIT, ou seja, o lucro antes de juros e impostos, alta de 17% em relação ao ano anterior, que foi parcialmente compensado pelo aumento da depreciação, amortização e despesas financeiras. De acordo com dados da Refinitiv, a expectativa média dos analistas era de um lucro líquido de R$ 870 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, em inglês, totalizou R$ 4,942 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 9,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A empresa explica que esse desempenho reflete o forte crescimento das receitas totais, que aumentaram 12,1%, com uma maior participação das receitas principais, representando 93,3% da receita total, alta de 2,7 pontos percentuais. A margem EBITDA atingiu 38,9% entre janeiro e março de 2023, uma diminuição de 0,8 ponto percentual em comparação com a margem registrada no primeiro trimestre de 2022. A receita líquida foi de R$ 12,721 bilhões no primeiro trimestre de 2023, em comparação com os R$ 11,352 bilhões do primeiro trimestre de 2022, representando um crescimento de 12%. A receita líquida móvel atingiu R$ 8,819 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 16,3% em relação ao mesmo período de 2022. A empresa explicou que a receita de serviço móvel teve um crescimento de 15,9% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pela receita de pós-pago, que inclui M2M, placas, atacado e outros, alta de 15,4% ao ano. Esse crescimento se deve ao aumento da base de clientes, aos reajustes anuais de preço e ao baixo índice histórico de cancelamentos, com um churn de apenas 1,09%. A receita de pré-pago, por sua vez, registrou um aumento de 18% em comparação ao ano anterior, devido ao crescimento da base de clientes, ao aumento do volume financeiro de recargas e ao incremento da receita média por usuário. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 657 milhões no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 25,5% em relação às perdas financeiras do mesmo período de 2022. Os investimentos realizados no primeiro trimestre de 2023 totalizaram R$ 1,686 bilhão, queda de 10,3% em relação ao ano anterior, o que representa 13,3% da receita operacional líquida do trimestre. Isso indica uma redução de 3,3 pontos percentuais em comparação ao ano anterior e a menor taxa trimestral histórica. Em 31 de março de 2023, a dívida líquida da companhia era de R$ 13,160 bilhões, representando um crescimento de 44,2% em relação ao mesmo período de 2022.